Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, 14 de dezembro. Celebramos hoje a memória de um dos grandes santos da Igreja, São João da Cruz, doutor místico, neste sábado, dedicado também à memória facultativa da Virgem Maria no sábado. Ouçamos com alegria o Evangelho de hoje. Antes, já vai dando aí o seu joinha, compartilhe este vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor revela que o Elias, que foi profetizado no Velho Testamento, é João Batista, o seu precursor, que veio pregar uma palavra de arrependimento aos seus interlocutores para que eles preparassem suas vidas para a chegada do Messias, que seria iminente. E foi. Apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os seus discípulos passaram a ser discípulos do Mestre Jesus. Pois bem, celebramos hoje a memória de São João da Cruz, santo espanhol que viveu no século XVI. Toda a teologia espiritual de São João da Cruz está fundamentado no matrimônio espiritual com Deus. Ele é o doutor do tudo ou nada. Quer dizer, para termos o tudo que é Deus, a alma deve perder a própria vida, perder as coisas materiais, perder os afetos humanos, perder tudo e perder todos para estar totalmente purificada para este encontro com Deus que São João da Cruz chama maravilhosamente de matrimônio espiritual. Ele escreveu seus 4 poemas que deram origem aos seus 4 livros espirituais: A Noite Escura, A Chama Viva de Amor, O Cântico Espiritual e A Subida do Monte Carmelo. São João da Cruz teve uma experiência mística profunda com nosso Senhor Jesus Cristo e relatou isso nesses escritos que eu disse a vocês. Tenho aqui um pequeno fragmento da Noite Escura para que você possa compreender do que se trata a alta espiritualidade que Deus quer elevar a cada um de nós. Não apenas os monges, né? Mas cada alma batizada é chamada a chegar a este nível de amizade com Deus, de matrimônio com Deus, como nos ensinou muito bem São João da Cruz. Diz ele na Noite Escura: em uma noite escura, com ânsias em amores inflamada, ó ditosa aventura, sair sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Este é um pequeno fragmento, primeiro verso, do seu poema
a noite escura. E o que significa? A noite escura é o símbolo da transformação da alma em Deus. A noite representa o período de purificações que o próprio Deus coloca os seus filhos. Deus prova os seus filhos. Deus permite que os seus filhos passem por tribulações, por necessidades, por coisas contrárias ao seu caminho, justamente porque através disso Deus vai purificando a alma do seu filho e elevando esta alma à dignidade de matrimônio espiritual com ele. Vai capacitando a alma a chegar a desposar totalmente do Senhor Jesus. A noite escura, então, é a purificação da alma. Essa purificação espiritual não é apenas uma ausência de luz, mas é uma metáfora que significa o abandono dos sentidos. Na teologia de São João da Cruz e sua espiritualidade, ele trabalha com os 5 sentidos que Deus nos concedeu: o olfato, o paladar, o tato, os olhos, os ouvidos, os sentidos que Deus nos confiou por obra de sua misericórdia em nossa vida corporal, são os meios pelos quais nós temos acesso à revelação de Deus. No primeiro livro que Deus escreveu, a natureza. Quando olhamos para a natureza, vemos o primeiro evangelho, a primeira boa nova, a primeira boa notícia que por detrás de tudo isso há um Deus criador amoroso que ordenou todas essas coisas. E o evangelho escrito, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então temos os 5 sentidos para conhecer a Deus por meio das coisas criadas, por meio da natureza, por meio do texto bíblico, da revelação. Lemos, temos contato, ouvimos a palavra de Deus. Então, pelos sentidos, nós temos acesso à revelação divina, ao amor de Deus, à sua misericórdia. No entanto, nos ensina São João da Cruz, doutor místico, que muitas vezes usamos de um modo equivocado os nossos sentidos que deveriam ser o meio pelo qual nós conhecemos a Deus, se torna o meio pelo qual nós nos distanciamos de Deus. Muitas vezes, pelo mau uso dos sentidos, nos tornamos em escravos da carne, em escravos das paixões enganadoras. Nos tornamos escravos de nossos próprios sentidos, buscando aquilo que é vil, aquilo que é indigno do nome de cristão. Então, o que é a noite escura? A noite escura é aquela graça espiritual que Deus coloca àquela alma para que ela veja que ela precisa se desprender dos gostos, dos sentidos, que ela deve renunciar, rejeitar quando o seu sentido está sendo direcionado para o pecado ou para o vício. Deve, portanto, cortar as relações dos seus sentidos com aquilo que é pecaminoso. Deste modo, então, a alma passa a vencer a concupiscência da carne, ou seja, as tendências da nossa carne marcada pela nódoa do pecado original. Então Deus submete a alma às purificações. Deus submete você que está me vendo, me ouvindo neste momento, a purificações, a privações dos sentidos. E você aceita essas privações, por quê? Porque a sua alma está inflamada do doce amor de Deus. Então, diz São João da Cruz, sair sem ser notada. Ou seja, a alma
se desprende dos sentidos, porque está toda ela agora imbuída do amor de Deus. Então ele diz que é a luz que guia a alma mediante o fogo abrasador do amor de Deus que queima a alma do fiel sem destruí-la. E ele próprio utiliza aquela imagem da Sagrada Escritura, São João da Cruz, não é? Da sarça ardendo diante de Moisés, e diz ele que aquela sarça ardia no coração de Moisés, e Moisés foi chamado a tirar suas sandálias, a se despojar de si mesmo, a se despojar dos seus sentidos e a entregar-se a Deus totalmente em matrimônio espiritual. Diz então São João da Cruz que a alma então passa a buscar o amado que feriu o seu coração, o amado que chavou o seu coração com o fogo do seu doce amor. Então, de um modo mais fácil, a alma se desprende das cadeias dos sentidos. Muitas vezes você pensa que nunca vai conseguir vencer aquele tal pecado, aquele tal vício, aquela coisa muito grande para você, e você tem caído sempre naquele mesmo pecado. Veja este ensino de São João da Cruz. Você vai vencer esse vício, você vai vencer esse pecado, quando você permitir que o fogo abrasador de Deus, a chama viva de amor, tome posse do seu interior, incendeie a sua alma como uma chama viva de amor. Deste modo, então, sua alma vai se apaixonar pelo Senhor e vai sair sem ser notada da zona onde os sentidos mantinham você como um prisioneiro. Pelo contrário, a alma que foi ferida de amor, que caminha na noite escura, já sendo libertada das prisões dos sentidos, dos afetos dos seres humanos, aqui engloba também, né, os afetos dos seres humanos, os afetos das coisas materiais, os apegos ao dinheiro, a carro, a celular, né, aos vícios, né, a preguiça, a assídia, a luxúria, a gula, a intemperança, ou seja, a alma que é ferida pelo amor divino, ela então, de um modo mais fácil, é levada a sair da escravidão dos sentidos e passa a viver uma vida espiritual num outro patamar, num outro nível, já acima dos sentidos, porque eles já foram totalmente mortificados. Esta via é chamada a via da fé. A fé que ilumina o intelecto e que aquece a vontade humana e que incendeia a vontade humana, que é ferida pela doce flecha do amor de Deus. Fisgado, então, este cristão por essa flecha do amor de Deus, pode seguir um caminho espiritual maravilhoso. A doutrina de São João da Cruz é uma doutrina segura. Vale a pena ler São João da Cruz, vale a pena conhecer São João da Cruz. Muitos dizem que sua doutrina é uma doutrina como a dos budistas, que conduz ao nirvana, ao nada. Não. Quem diz isso não sabe nada de espiritualidade. Não. O centro da doutrina espiritual de São João da Cruz está nisso que te falei. O matrimônio espiritual com Deus. O fogo abrasador do Espírito Santo que conduz aquela pessoa a fazer loucuras de amor. Não por um ser humano, mas loucuras de amor pelo seu Deus. Que coisa linda e bela nos ensina o grande santo de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família
abençoe este sábado da Virgem Maria, te preparando para amanhã, o domingo do Gaudete, o terceiro domingo do Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De novo, insisto, não é? Dê o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e obrigado por ter ficado até o final.